Nesse vídeo eu vou trazer algo um pouco diferente do que eu geralmente trago aqui no meu canal, porque aqui eu vou te explicar como que eu montei um enxoval do meu bebê, como que eu comprei as roupinhas, mesmo sem saber se eu estava grávida de menino ou de menina. Eu vou te explicar quais foram os principais desafios que eu encontrei e vou te dar algumas dicas práticas para você também montar um enxoval minimalista e bem funcional para o seu bebê. Então, se você também optou por não saber se você está grávida de menina ou menina e mesmo assim precisa comprar as coisinhas do bebê, ou se você até já sabe o sexo do bebê, mas mesmo assim quer montar um enxoval simples, mas muito funcional, fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação pré-natal e o meu objetivo é ajudar mulheres a se prepararem para o parto. Quero começar esse vídeo te falando que quando eu engravidei pela primeira vez, eu sabia que eu estava grávida de um menino e eu montei um enxoval direcionado para isso. Eu aprendi muitas coisas na minha primeira gestação sobre como montar o enxoval. E eu percebi que eu comprei muitas coisas erradas na minha primeira gestação. Eu simplesmente comprava tudo que eu via na minha frente, assim. Tudo que eu achava bonitinho, tudo que eu achava legal de menino, eu comprava. E além disso, eu ganhei muita coisa mesmo de família, de amigos. E no final, depois que o meu bebê nasceu, o problema é que eu não só tinha mais roupa do que ele conseguia usar, como também eu não tinha as roupas certas. A criança tem que ter a roupa certa, do tamanho certo, para a estação certa. E o que aconteceu é que eu ganhei roupas de um tamanho que não eram adequadas para o clima que ia estar quando meu bebê tivesse com aquela idade. Então, por exemplo, eu ganhei roupa de tamanho 9 a 12 meses que eram de calor, só que quando meu bebê tinha 9 meses, a gente estava no inverno aqui, e aí não dava para ele usar aquelas roupas, ou vice-versa. Eu ganhei roupas de inverno de um tamanho que quando meu bebê tinha aquele tamanho, a gente estava no verão. Então não foi muito funcional ter comprado tanta coisa e ter ganhado tanta coisa das pessoas. Claro que se você mora no Brasil, não vai ter tanto desse erro, mas mesmo assim tem algumas épocas que são um pouco mais frias e é difícil de você prever que tamanho que o seu bebê vai estar naquela época para você comprar a roupa adequada. E além disso, essa coisa que as pessoas falam tanto, que o bebê cresce muito rápido e que ele perde as roupas depressa, eu não acreditava, eu não dei muita atenção para isso e eu tive que entender na prática o quanto isso é verdade. E sim, teve roupas com etiqueta que o meu bebê não conseguia usar, simplesmente porque ele tinha mais roupa do que ele precisava. Bom, e aí, quando eu engravidei de novo, eu e meu marido resolvemos não saber o sexo do bebê durante a gestação. Então a gente teve que montar um enxoval neutro, né? Um enxoval que desse tanto para um menino quanto para uma menina usar. E a minha ideia principal não era montar o enxoval que o bebê ia ter até 1 ano de idade. A minha ideia principal é que eu precisava de algumas roupinhas para o bebê usar assim que ele nascesse. E aí, quando ele nascesse e eu soubesse se era menino ou menina, aí eu ia comprar as roupas direcionadas para isso. Também casando com essa questão do clima. Eu queria, depois que o bebê nascesse, sair junto com ele e comprar as coisas que ele precisasse. E aí tiveram 2 principais desafios que eu encontrei nessa minha empreitada. O primeiro foi lidar com as pessoas que ficaram muito bravas de não saber o sexo do bebê e não saberem o que elas podiam dar de presente. E outro desafio que eu tive foi justamente conseguir encontrar peças de roupa neutras. Peças de roupa que servissem tanto para menina quanto para menino. Mas uma grande vantagem que eu tinha é o fato de que eu tinha aprendido na minha primeira gestação o que um bebê realmente precisa nos primeiros meses. Eu tinha entendido que tinham roupinhas que até eram lindas, mas que não eram confortáveis para o bebê e que eu acabei não usando no meu primeiro filho. Um exemplo muito claro disso eram calças jeans. Então todo mundo acha muito lindo bebê com calça jeans. Só que no meu dia a dia, na prática, eu acabava não usando elas porque dava muito trabalho tirar para trocar fralda, tirar para dar banho. Eu não sei se você já sabe, se é o seu primeiro filho, mas a gente tem que trocar o bebê muitas vezes. Então se a roupinha que o bebê tá usando é uma roupa difícil, complicada, isso acaba dificultando muito essas trocas frequentes que a gente tem que fazer nos primeiros meses. Eu percebi com o meu primeiro filho que tinham roupinhas que, apesar de serem mais simples, eu acabava usando muito mais porque elas eram mais confortáveis para ele e eram também mais práticas para mim. Era muito mais fácil tirar e colocar nele, porque tem isso também que você vai perceber na prática. Colocar a roupa no bebê, tirar a roupa do bebê quando ele é muito pequenininho, não é algo super simples, né? Você tem que colocar o bracinho dele ali dentro, você tem que passar a gola da roupa pela cabeça dele, e isso incomoda ele muitas vezes. Então você com certeza não vai querer usar uma roupa que é complicada de colocar.
colocar. Uma coisa que eu percebi com o meu primeiro filho, que era muito prático e que eu gostava muito de usar nele, eram macacões. Sabe esse macacãozinho de bebê que tem o pezinho fechado? Eu adorava vestir o meu bebê com isso, eu achava muito fácil, muito prático e eu percebia que ele ficava muito confortável. Então, para o meu segundo bebê, eu tinha certeza que eu precisava ter alguns desses para os primeiros meses. Então, eu comprei 6 macacões no total, 3 no tamanho de 0 a 3 meses e 3 no tamanho de 3 a 6 meses. E eu comprei eles nas cores branco, branco com cinza, bege, essas cores neutras, que dariam tanto para menino quanto para menina usar. Outra coisa que eu tinha usado bastante com o meu primeiro bebê e que eu sabia que eu precisava ter para o segundo bebê também, eram bores de manga curta. E eu usava esses bores por baixo do macacão que eu mencionei. Então, eu colocava o body de manga curta e colocava o macacãozinho por cima. Vou até colocar aqui uma foto da minha filha com o macacão aberto, com o body por dentro, para você entender o que eu quero dizer. E eu também comprei 6 bodies de manga curta com cores neutras, sendo 3 de 0 a 3 meses e 3 bodies de 3 a 6 meses. Outra peça que eu comprei foram bodies de manga comprida, também 6 peças, 3 de 0 a 3, 3 de 3 a 6. E esses bodies de manga comprida eu gostava de usar com calça. E por isso eu também comprei 6 calças confortáveis desse tipo aqui. Comprei 3 calças de 0 a 3 meses e 3 calças de 3 a 6 meses. Então, no total foram essas peças: 6 macacões, 12 bodies, sendo 6 de manga curta, 6 de manga comprida e 6 calças. Isso de peças básicas. E como o meu bebê ia nascer em março, e aqui é onde eu moro, em março faz bastante frio, eu sabia que eu precisava também de um casaquinho. E aí eu comprei esse casaquinho de pelinho cinza, que eu amava e eu usei muito no meu bebê que nasceu e era uma menina no final das contas. Mas olha que fofinha que ela ficou com esse casaquinho mesmo sendo cinza. E ele era muito confortável. E depois eu até comprei mais alguns casaquinhos pra ela, né? Depois que eu descobri que era menina. Só que eu achava esse tão bonito, ele era tão confortável que ela basicamente só usava ele. Bom, e foi assim que eu montei um enxoval muito simples e prático para o meu bebê, que eu não sabia se era menino ou menina. Conta para mim nos comentários o que você achou, se você gostou desse vídeo, se você acha que eu fui muito doida de fazer isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo.